2019.1, segunda fase, questão 10. Duas lâmpadas incandescentes são praticamente iguais, exceto pelo filamento de uma, que é mais espesso que o da outra. Se ligadas à rede elétrica, ele vai dizer umas coisinhas aí pra gente. Quando ele diz que o filamento de uma é mais espesso que a outra, a gente pode relacionar com essa formulazinha aqui. R é igual a constante vezes L sobre A, que é a formulazinha de resistência, certo? Como a gente calcula a resistência de determinado material. A resistência é igual à constante de resistividade, que é esse ρ, que é uma letrinha grega. O L é o comprimento desse objeto, que a gente quer calcular a resistência. E o A é a área da seção transversal. Então, se eu pego um fio mais espesso, ele tem mais área. Se a gente cortar e olhar assim, ele vai ter uma área maior, né? E se a gente pega um fio mais fino, ele tem uma área menor. Então, isso aqui é a área da seção transversal, certo? Tranquilo. Então, a gente sabe que um filamento de um é mais espesso que o da outra, né? Então, se eu aumento aqui a espessura, eu diminuo a resistência. Então, o fio mais espesso, ele tem uma menor resistência e o fio mais fino tem uma maior resistência, certo? Então, ele vai dizer, se ligadas à rede elétrica, a lâmpada com filamento de menor espessura tem o quê? Maior resistência, né? Como a gente viu. Terá mais brilho. A gente sabe que o brilho de uma lâmpada, ele é inversamente proporcional à resistência dessa lâmpada ou desse resistor, certo? Então, se eu quero muito brilho, eu tenho que diminuir a resistência. Se eu quero pouco brilho, eu tenho que aumentar a resistência. São duas grandezas aí inversamente proporcionais. Então, se o filamento tem menor espessura, ele vai ter uma resistência alta. Então, quando a gente tem uma alta resistência, a gente tem um menor brilho e não mais brilho, como diz aqui na alternativa. Letra B. As duas lâmpadas terão o mesmo brilho. Não, né? Se o brilho depende da resistência, também, né? Depende da resistência. E as duas lâmpadas, por terem filamentos de espessuras diferentes, vão ter resistências diferentes. Então, as duas lâmpadas não terão o mesmo brilho, certo? Letra D. As duas lâmpadas emitirão a mesma quantidade de calor por efeito Joule. O efeito Joule diz o quê? Quanto menor a resistência, mais calor eu emito. E quanto maior a resistência, menos calor eu emito. Como as duas resistências são diferentes, eles vão emitir quantidades de calor diferentes também, né? Então ela está falsa. Então só sobra a letra C aqui pra gente, que diz a lâmpada com filamento de maior espessura, se a espessura é maior, a resistência é menor. Então, a lâmpada com menor resistência terá mais brilho. Eu disse para vocês aqui, ó, que quanto menor a resistência, maior o brilho. Então, a gente sabe que essa alternativa aí, letra C, está correta.